Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e hoje nós estamos falando algo muito interessante, muito importante, é como controlar a nossa língua, né? E falamos no primeiro bloco que quem não cuida da sua língua, fala demais, acaba destruindo a sua própria vida. Outro conselho muito importante, pense nas consequências das palavras. Ou seja, pense antes de falar, não fale de qualquer jeito, raciocine antes de você falar alguma coisa. Não se deixe ser levado pela emoção, mas sempre pela razão. Outro ponto importante também, dentro das consequências, se coloque no lugar da outra pessoa. Procure pensar como ela pensa, veja quais são seus valores. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa demais, assim, realmente importante é ouça para compreender e não para querer vencer a discussão. Eu já falei outras vezes, mas repito, você tem que ouvir para compreender, mas não para vencer. É melhor você até perder uma discussão e ganhar o amigo, permanecer com o amigo, permanecer com a esposa, com o esposo, com o trabalho, do que você ganhar a discussão e perder o trabalho, perder a esposa, perder o amigo. Então não vale nada. Então o mais importante é você ser feliz do que ganhar uma discussão. Não leva a nada você ganhar uma discussão e permanecer infeliz. A regra agora de ouro, a regra mais importante de todas. Eu costumo dizer que se essa regra tivesse na nossa Constituição, não precisaria de muitas leis. Uma regra só pode resumir muitos direitos, muitos deveres, a legislação por completo. Olha só que regra maravilhosa, está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, na nova tradução da linguagem de hoje. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Não precisa de mais nada, queridos. Se nós fizermos aos outros a mesma coisa que nós queremos que os outros façam a nós, acabou. Os problemas de relacionamentos, os problemas de relacionamento interpessoais acabariam. Grandes conflitos, problemas nas famílias, problemas nas empresas, problemas nas igrejas, problemas em qualquer lugar acabariam se as pessoas fizessem isso. Ou seja, se a pessoa tivesse respeito pela outra pessoa, se a pessoa tivesse amor pela outra pessoa, se a pessoa tivesse paciência, tolerância com a outra pessoa, se a pessoa agisse e reagisse de acordo com o que ela gostaria que os outros agissem ou reagissem com ela. Essa é a regra mata-pau. Essa regra realmente ela é fundamental, por isso é chamado de regra de ouro. Vamos adiante. Fuja das pessoas que falam demais. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas, além de falar demais, são pessoas nocivas, são pessoas que contaminam o ambiente, são pessoas extremamente negativas, são pessoas tóxicas. Aonde estão, toxicam, contaminam o ambiente, deixam o ambiente para baixo, deixam o ambiente pesado. Ninguém gosta de estar perto dessas pessoas. Então, uma regra muito importante, fuja dessas pessoas. A palavra de Deus diz no Salmo 1, né, para nós não nos assentarmos na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que falam demais. Outra coisa interessante aqui também, é um ditado, mas é bem interessante, diz assim: cachorro que traz osso também leva. E eu vou repetir porque é algo muito interessante para a gente parar e repensar. Cachorro que traz osso também leva. Talvez você tenha um amigo, uma amiga
que está sempre fazendo fofoca e trazendo fofoca para você. Se essa pessoa traz fofoca para você, quem sabe também ela não leva a fofoca de você para outras pessoas. Então esse ditado realmente tem tudo a ver. Cachorro que traz osso também leva. Então fuja dessas pessoas. Não seja amiga dessas pessoas. Corta a amizade, porque não é uma amizade boa. Não é uma amizade coerente para você, não vai fazer bem para você, pelo contrário, vai fazer mal para você. Esse conselho agora também é muito importante. Quebre o ciclo de maldição destrutiva. E eu vou repetir, quebre o ciclo de maldição destrutiva. Olha só o que diz Provérbios 26, 20. Na nova tradução da linguagem de hoje. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Que coisa interessante, né? Ou seja, você tem um fogo, você tem lenha, tira a lenha, o fogo se acaba. Se você tirar o mexerico, a briga se acaba. Que coisa interessante. Ou seja, como é que tu coloca isso na tua vida? Muito simples. Vai chegar alguém e vai dizer assim, olha, eu tenho algo para te contar, você não imagina o que aconteceu com fulano, com beltrano, com cicrano. Não. Você vai dizer, ó, para aqui, eu sou teu amigo, ou você vai dizer, eu sou tua amiga, eu não quero saber de nada. Isso não é do meu interesse. Eu não quero saber de nada. Corta esse ciclo, porque se você der ouvido, você vai estar fazendo parte desse ciclo maldito e destrutivo. Então não empreste os teus ouvidos ao diabo, pelo contrário, você tem que falar com a boca de Deus. Imaginar, será que Jesus, ele ficaria ouvindo esses mexericos, fofoca? Ou ele já cortaria de imediato? Então você tem que ser boca de Deus e não ouvido do diabo. Lembre-se que você terá que prestar contas de todas as tuas palavras. Que coisa séria, né? Olha só que diz Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Ou seja, as tuas palavras vão ser provas diante de Deus, do tribunal de Deus lá nos céus, para te inocentar ou para te culpar. Em outras palavras, para te mandar para os céus ou para o inferno. Então, querido, lembra, você vai ter que prestar conta das tuas palavras. Outra coisa interessante, nós precisamos, a Bíblia diz que julgar a tudo e reter o que é bom. E aqui nós temos um conselho bem interessante, que se chama as 3 peneiras. A primeira peneira que você vai filtrar o que você está ouvindo, para que você possa falar ou não, é o que iremos falar é bom e verdadeiro? Ou seja, o que eu vou falar é realmente verdadeiro e vai ser bom para a pessoa, vai fazer o bem para a pessoa? Segundo filtro, segunda peneira. O que iremos falar vai modificar a vida de nosso irmão, a vida da pessoa com que eu vou falar? Ou seja, vai ser algo que vai trazer um avanço para essa pessoa? Vai ser algo que vai fazer com que ela venha prosperar? Sim ou não?
não é. Vamos ver então, temos a terceira peneira. O que iremos falar vai melhorar a situação dos envolvidos, tá, de repente, nessa situação? Ai, pastor, não. Passa por uma peneira, não passa na segunda, passa pela primeira, passa pela segunda, mas não passa pela terceira. Então, assim, queridos, se não passar pelas 3 peneiras, a melhor coisa para te fazer é controlar a tua boca, controlar a tua língua e não falar nada. Mais um conselho: resolva a situação. Ou seja, não empurra com a barriga, né? Não procrastine a situação. Em Provérbios 17:14 diz: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Imagine a cena. Você tem uma represa, tem uma pequena rachadura, e aí você vai lá e conserta tão rápido e aquilo fica como está, não avança. Mas você tem uma pequena rachadura e você não dá bola, você não se importa, e aquela pequena rachadura vai abrir outras rachaduras maiores ainda, e daqui um pouco o que vai acontecer? A represa vai estourar. Então, resolva a situação antes que de repente essa situação chegue no ponto que exploda e você não consiga mais resolver. Seja impraticável, seja impossível resolver essa situação. Mas como eu vou resolver, pastor, a situação? Você pode usar da franqueza moderada, ou seja, você pode falar de uma forma honesta, franca, aberta, mas sempre equilibrada, sem perder a moderação, sem perder o entendimento com que você está falando, cuidando do tom de voz, cuidando da tua expressão facial, cuidando da motivação do teu coração e sempre falando com afeto, sempre falando com amor, sempre falando, procurando e buscando bem ao próximo. Dessa forma você não vai errar. Olha só o que diz Sêneca, um filósofo grego, muito interessante essa palavra. O que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Que palavra linda, né? Também essa aqui de Sêneca. Ou seja, se você está louco para dizer algumas verdades para o teu irmão, para o teu patrão, para o teu colega de trabalho, para a tua esposa, para os teus pais, você se coloca diante do espelho e fala daquela mesma forma que você falaria para essa pessoa, usando o mesmo tom de voz, usando as mesmas palavras, e você procura até se gravar, quem sabe, né? Se filmar ou se olhar no espelho. Será que você gostaria que alguém falasse isso com você dessa mesma forma, usando as mesmas palavras, usando o mesmo tom de voz? Se você não gostasse ou não gostar, então não fale. Você vai evitar palavras equivocadas. Pastor, o que eu preciso fazer então? Você tem que falar de tal maneira que as tuas palavras sejam doce como mel. Você tem que falar de tal maneira que você vai falar a palavra certa na hora certa, porque isso tem um valor inestimável para com Deus. Na verdade, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. E se você é sábio, controle então a sua língua. Provérbios 10, 19. E você pode falar, e no final da frase, se você colocar, é em nome de Jesus, é para a glória de Deus. Se aquilo que você vai falar, você pode colocar, é em nome de Jesus e é para a glória de Deus, então fale. Senão, se cale. Eu quero orar por você agora, em o nome de Jesus.
Querido amado Deus e Pai, eu coloco agora, Pai, diante do Senhor, essa pessoa que assistiu essa programação, que essa palavra tem falado profundamente com ela, que o Senhor possa verdadeiramente falar de uma forma tão profunda e mudar aquilo que precisa ser mudado, que haja assim uma mudança de comportamento, que haja uma mudança assim na forma que essa pessoa fala, que ela não agrida mais os outros, que ela possa ser doce, que ela possa ser agradável, que ela possa trazer vida, que ela possa trazer esperança, consolo, bênção aonde ela estiver. Querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ajuda essa pessoa. Querido Espírito Santo de Deus, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajude nesse momento agora. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.